Programa Gui Moreira. Oferecimento. Viação Útil, a empresa de ônibus que você já conhece, está cheia de novidades e promoções. Acesse util.com.br. Supermercados BH, para você e sua família sempre o melhor. E Seara, a qualidade vai te surpreender. Começando o programa Gui Moreira deste sábado aqui pela TV Band Minas. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui comigo a minha parceira Júlia Horta. Bom dia. Bom dia, Gui. Bom dia a todos e todas aí de casa. Hoje vamos receber a digital influencer, nutricionista e life coach Bela Falcone, que ficou conhecida por ser uma inspiração nas redes sociais. A advogada Zaira Pereira conta pra gente a sua experiência de vida. Ela que enfrentou uma grande mudança no visual depois de perder todos os pelos do corpo para uma doença. E hoje convive bem com a situação. Tem também dicas de odontologia, de arquitetura, gastronomia, música boa e muito mais. Fique com a gente, nosso programa está só começando. Estamos recebendo aqui no estúdio a digital influencer, mestre em nutrição, Bela Falcone, que acumula mais de 4 milhões de seguidores em seu Instagram. Bom dia, Bela. Bom dia, Gui. Bom dia, Júlia. Tudo Oi, bem? Bela. Bom dia. É um prazer te receber aqui. Obrigado. O prazer é todo meu. Bela, você iniciou a sua carreira em 2011, né? Postando ali as suas mudanças, a sua mudança de vida. Como que foi para você, desde 2011, mudança de carreira total, né? Isso, Gui, foi a partir de 2011 realmente que a minha vida deu uma mudada completa. Eu trabalhava num banco nessa época lá nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, em casa eu fui para os Estados Unidos aos 21 anos, em 2007. E trabalhei diversos empregos e nessa época, especificamente, eu estava no banco, onde eu fiquei pouco mais de 3 anos. E eu trabalhava muito, eu não tinha horário para ir embora e era um desk job, sentado o dia inteiro, hiper sedentário. Eu não tinha uma rotina de treino, de alimentação. E chega uma hora que o corpo reclama, né? Então foi por conta de um problema, entre aspas, né, de saúde, os marcadores nos meus exames não estavam legais e isso me fez virar a chave. Então eu comecei a praticar atividade física, me alimentar melhor. E eu postava no Instagram, mas na verdade o Instagram naquela época, pra mim, não era uma rede social. Eu usava como filtro de foto, pra editar as minhas fotos e postava no Facebook. Porque o Instagram era algo muito pequeno, não era... Estava começando ainda. Estava começando, não tinha nem aqui no Brasil ainda, pra você ter uma ideia. E aí, depois de um tempo que eu fui perceber que era uma rede social, porque as pessoas comentavam nas minhas fotos. Então, aquilo que eu pensava ser um aplicativo, na verdade, era aberto para as pessoas. Eu fiquei sem entender. Falei, gente, como que essa gente consegue comentar nas fotos que eu estou editando? E aí eu entendi, aí eu fiz dele, obviamente, uma ferramenta para me comunicar com as pessoas, mas até então não era de trabalho. Eu nunca pensei, assim, não foi algo que eu projetei na minha vida. Porque hoje em dia, né, e vocês sabem bem disso... Hoje você é digital influencer mesmo. Sim, mas o que eu quero dizer assim, a diferença é que eu comecei, eu falo que a rede social me escolheu, não foi nem eu que escolhi a rede social, eu aconteci, né? Hoje em dia as pessoas planejam uma carreira para virar influenciador digital. Naquela época não, naquela época nem existia esse trabalho, né? No máximo talvez blogueira, mas eu nunca tive blog na vida, então realmente foi um acidente que super deu certo e hoje é o meu trabalho. Agora, depois de você mudar o seu lifestyle, né, você também resolveu estudar nutrição, inclusive fez mestrado em nutrição na Flórida. Conta um pouquinho disso pra gente, assim, dessa decisão. Olha, eu sou uma pessoa totalmente insaciável quando o assunto é estudo. Eu adoro estudar, eu gosto de ler. Eu acho que o ensino nunca é demais, independente de você querer ou não trabalhar. Então, naquela época, eu achei conveniente, porque como eu fiquei muito conhecida nessa área de saúde, eu não queria ser uma pessoa dando dicas sem embasamento. E existe uma responsabilidade social muito grande por trás de uma rede social, né? Nós estamos falando com diversos tipos de pessoas e isso sempre pesou muito pra mim, né? Quem é que está me assistindo? É um adolescente? É uma criança? É um adulto? É uma pessoa que tem compulsão alimentar? É uma pessoa que tem algum tipo de doença já existente? Então tudo isso pesou na minha decisão e eu não hesitei em começar a estudar e fiz meu bacharelado. Ah, que bacana. E você está muito engajada, né, com causas sociais, com espiritualidade também. Eu vejo que sua família, você posta também muitas coisas, né, com sua família. Como que é para você administrar tudo isso e publicar tudo isso? O público gosta bastante? O público gosta. Na verdade, não é difícil, porque, quer dizer, produzir conteúdo não é que seja uma coisa fácil, mas no meu caso não é difícil, porque eu compartilho a minha vida real, meu dia a dia.
ali na rede social, quem me vê, eu sou aquilo, eu tô com a minha família sempre, eu sou uma pessoa realmente que preza muito, né, por essas questões espirituais. Nem sempre foi assim, eu tenho uma história também, né, no meio da minha trajetória, eu me converti ao cristianismo e por isso eu fui estudar teologia, eu fiz uma pós recentemente no Mackenzie, em teologia também para entender, porque eu sou essa pessoa que gosto de entender, eu sou muito argumentativa. E acabou que isso virou livro, né? 2 livros já, começando com Quem Tocou Minha Vida, e eu queria que você me falasse um pouco sobre essa experiência, assim, de escrever. Bom, esse meu primeiro livro foi algo, assim, bem interessante na minha vida, porque até então eu não tinha nenhum projeto de escrever, apesar de ser uma pessoa que escreve muito. As minhas legendas são sempre textão, aquela coisa, eu gosto de escrever, eu nunca meço esforços. E um amigo meu, grande amigo, ele é mentor também, ele é autor best-seller, Caio Carneiro, ele falou, Bela, eu acho que você devia escrever um livro contando da sua história. Eu falei, Caio, mas quem vai querer saber a minha história? Tipo, né, eu não ganhei um prêmio Nobel, quem vai querer se interessar pela minha história? Ele, mas a sua história é inspiradora, você saiu daqui do Brasil sem grana, sem nada, você foi com a cara e com a coragem, você teve uma história aí no meio do caminho da sua conversão que te mudou muito. Eu falei, ok, vou escrever. Então eu resolvi nesse primeiro livro contar um pouco, ele não é um livro autobiográfico, né, mas ele conta um pouco da minha história e conta de como a liderança de Jesus mudou a minha vida, como eu mudei a minha vida com o cristianismo e a pessoa que eu era, a pessoa que eu me tornei. Esse foi o primeiro livro. E o segundo livro, que já é mais de cunho mais teológico, especificamente falando, chama-se E Se Não Houvesse Amanhã. É um livro que nasceu no meio da pandemia, eu escrevi ele em 20 dias. Porque eu comecei a fazer meio que um diário, assim, né? Foi muito sofrido, a gente lembra, no início, nós ainda estamos na pandemia, mas no início foi muito sofrido, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar, o que era de fato, se hoje nós não temos informações precisas, que dirá naquela época, né? Então, esse livro veio de uma aflição de mostrar para as pessoas que é urgente pensarmos sobre o amanhã. E se o amanhã não vier, se você fechar os seus olhos aqui hoje, onde você vai abrir os seus olhos, né? O que tem depois daqui? Qual que é a continuidade disso? Então, eu peguei várias doutrinas cristãs, né? Ele é um livro que tem muita teologia saudável, teologia boa, e escrevi esse segundo que eu lancei esse mês, chama-se E Se Não Houvesse Amanhã. Muito bacana. E você tem 2 filhas, né? Vicky, de 5 anos, Estela, de 2 anos. Como que elas também transformaram a sua vida? Muito, completamente. Olha, eu falo que a minha história de conversão, é claro que eu evito dizer que eu me converti. Eu sempre falo que nós somos convertidos, né? Ninguém se converte sozinho, tem a obra de Deus na soberania dele, mas o meu impulso, assim, para realmente começar a abrir os meus olhos foi logo depois da minha primeira filha. Eu acho que a maternidade muda muito a gente em todos os sentidos, te faz enxergar um tipo de amor que até então você não conhece, um amor altruísta, um amor desprendido, que eu creio que é um fragmento, assim, um pedaço muito pequeno daquilo que é o amor de Deus por nós. Então, depois que você se torna mãe, realmente você deixa de ser egoísta, quer dizer, ou se torna um pouco menos egoísta, porque eu acho que o ser humano é intrinsecamente egoísta, mas realmente mexeu muito comigo e me transformou de dentro para fora. Eu amo ser mãe, amo ser mãe de menina. Eu não tenho menino para falar, mas enfim, eu amo ser mãe de menina. Ainda, né? Quem sabe? Ai, menino, mas eu acho que não, sabia? Acho que agora já encerrou por aí. Eu queria muito. Eu queria 4 filhos até a Estela. A Estela vale literalmente por 3 filhos. Então eu tô bem tranquila. Já cheguei em comum acordo com meu marido, a gente tá bem de filho. 2 dá para rir e para chorar, né? É muita preocupação também. E elas pretendem seguir nessa carreira também de digital influencer, seguir os passos da mãe? Olha, elas são muito pequenininhas ainda, né, pra saber, assim, mas a Vicky, ela ama. A Vicky, apesar de ser uma criança mais tímida, assim, eu falo que uma é totalmente o pai e a outra sou eu. Eu sou bem comunicativa, a Estela é assim, a Vicky é mais tímida. É o jeitão do pai dela, mas eu vejo que ela ama posar pra foto, ela pede pra filmar, ela pede pra aparecer, ela gosta de se vestir, ela se maquia, obviamente, com maquiagem de criança, né, tudo de brincadeira. E a Estela é mais atirada, então eu acho que as duas têm, apesar de terem perfis diferentes, eu acho que elas têm total jeitão, assim, pra rede social. Elas têm um perfil bem... E o mundo é digital, né? O mundo é digital. Acabar... Agora, uma outra pergunta também, curiosidade minha. Você que é digital influencer, né? Como que você conseguiu 4 milhões de seguidores? O que o público gosta mais de conteúdo, assim, que você posta? Bom, boa pergunta. Eu acredito que essa maior parte, talvez, dos seguidores, né, da audiência que eu conquistei no passado, foi por conta da minha transformação, que realmente foi muito grande, né? E quando eu falo transformação, entenda abdômen, porque eu me consagrei na internet por conta dos treinos, dos abdominais que eu fazia. E muita gente veio inspirada pela minha mudança, muitas pessoas vieram curiosas e muitas pessoas vieram indignadas, tipo os haters, né?
pra xingar, pra falar mal, que abdômen de homem, que corpo feio. Eu cresci na internet escutando isso e lidando com esse tipo de oposição, né, com esse tipo de comentário. Machismo também, né? Eu acho que um pouco de preconceito. As pessoas não... eu brincava sempre assim, que a mulher fala mal do abdômen da outra até ter o dela. Porque no dia que ela tem o dela, tá, e de fato vai virou uma mostrar moda. o tempo inteiro. E aí virou uma moda. Hoje em dia, o tal do abdômen, todo mundo tá ali fazendo abdominal e o abdômen virou realmente uma referência de beleza, eu acho. Eu mesmo quero melhorar o meu, viu, gente? Olha, mas Não se você tá me fácil. perguntar se eu quero voltar naquela vida de quando eu competia, da época do fisiculturismo, eu te diria que não. Tenho muito orgulho da minha história, mas eu sei o quanto é sofrido, o suor, né? O tanto de dedicação e tempo. Eu vivia pra isso, era a minha prioridade número 1. Passava horas na academia, 4 horas por dia, 7 dias por semana. Cozinhava minhas marmitas, tudo pesadinho, minuciosamente. Então é uma vida que requer muita dedicação e tempo. Depois que a gente vira mãe também, não dá. Muda Eu não tudo, quero né? sacrificar. E pra tudo na vida, eu digo assim, ó, o dia das pessoas, de todas elas, tem 24 horas. Pra você continuar fazendo o que você fazia antes, ou trazer uma coisa nova, você precisa renunciar, nem que for um pequeno pedaço da sua vida em algum sentido. Então, no meu caso, pra caber as minhas filhas, eu tive que abrir mão da academia obcecada que eu era. Então, não Mas você mais... deve ter uma academia bem bacana em casa também. Eu tenho, lá em Orlando, né? A gente morou 13 anos e esse ano a gente voltou oficialmente aqui pro Brasil. As pessoas às vezes ficam chocadas, mas como você deixou a vida na América pra voltar pro Brasil? Bom, eu fiquei a maior parte da minha vida Corajosa adulta lá. você. Não, mas na verdade não, Gui, sabia? Porque as coisas nos Estados Unidos não estão fáceis também. As pessoas acham que... Acho que no mundo inteiro, né? teve uma crise econômica grande, eu acho que no ano de 2009, no início dos anos 2000, e vem tendo, né, crises políticas e muitas coisas acontecendo em todo o mundo. Então, Protestos, né? exatamente. Então, como eu disse, eu fiquei 13 anos lá, a maior parte da minha vida adulta nos Estados Unidos. Eu fiz o que eu fui pra fazer, que é estudar. Eu conquistei a minha meta, estou muito feliz. E hoje, sendo cidadã americana, eu tenho essa tranquilidade de poder voltar a hora que eu quiser e criar as minhas filhas lá. Mas agora o meu momento é aqui no Brasil, eu quero trabalhar aqui, fazer os meus cursos, as minhas palestras, né, na minha língua, para o meu povo. Eu acho que esse calor humano que a gente tem aqui no Brasil não tem só o lá. Brasil, Então, né? é só o Brasil. Gente, o Brasil, as pessoas falam mal, mas o Brasil é maravilhoso. Não tem nenhum país como o Brasil. Se não fosse a violência, a corrupção, acho que seria o melhor país do mundo. É verdade. Ó, eu te acompanho desde essa época que você falou do abdômen, do monte de treino, antes de você ter Mas suas de que filhas. turma que você era? Me conta. Você era dos Eu curiosos? sempre te achei maravilhosa, mas assim, eu via e falava, gente, como é que essa mulher consegue? É impossível. Mas eu confesso Obrigada. também que eu fui te admirando mais com o passar do tempo, assim. E eu acho assim, você é uma mulher cheia de planos, você fez muita coisa, eu admiro muito isso. E eu queria te perguntar, inclusive, se você já tem planos para 2021, né? Tenho vários planos. Nossa, o que não falta aqui é plano, viu? Eu preciso até de mais tempo para conseguir Então executar os conta meus pra planos. gente, queremos saber. Bom, eu tô lançando agora um curso bem legal que fala sobre essa questão, né, da nutrição de 3 vertentes, corpo, mente e espírito. Eu já tenho palestras programadas pro ano que vem, tomara que passe logo essa pandemia, porque é o que eu amo fazer, é o que me realiza, é estar ali no palco, interagindo com as pessoas. Então eu quero me dedicar ainda mais para esse universo de mentoria, né, no digital e no presencial também, porque eu vejo o quão importante é nós termos pessoas durante a nossa trajetória para nos ajudar, para nos dar a mão. Eu tive grandes mentores, grandes inspirações ao longo da minha jornada e eu creio que isso foi fundamental para eu alcançar as mudanças que eu alcancei e alcançar o sucesso do meu ponto de vista, né? Que cada um tem o seu tipo de sucesso. Então, pro ano que vem, eu quero lançar mais um livro, que já está inclusive pronto. Eu queria lançar ele esse ano, a editora falou, calma, é um de cada vez. Fala de quê? Então, pro ano que vem, esse livro fala sobre o poder da influência. Que legal. Como ser uma influência do bem. Eu acho que tem tudo a ver, assim, Que com legal. Acho que todo mundo quer saber, né? quer desse saber. Eu acho que hoje em dia, porque a história do digital virou uma coisa tão ampla, né? Que todo mundo quer estar no digital, todo mundo quer ser influenciador, todo mundo quer ter uma conta Mas não no basta, Instagram. né? Eu acho que a pessoa também tem que buscar ter relevância. Qual você se Essa é a especializou, palavra. estudou fora. Exatamente. Eu acho que tudo isso conta, né, Bela? Exatamente, eu acho que essa é a palavra e inclusive uma das coisas que eu falo no meu curso é isso, né? Que existem algumas características pontuais que separam as pessoas de sucesso daquelas que ficam estagnadas na vida, né? E uma delas é a relevância. A relevância em qual sentido? De você ter um propósito de vida, de você querer ser relevante para a sociedade, porque a gente sabe que a morte é uma certeza para todo mundo. Uma hora todos nós partiremos. O que eu posso deixar para o mundo? Eu só posso deixar alguma coisa para o mundo se eu buscar conhecimento, se eu me preparar para conseguir compartilhar isso. Então, uma coisa que eu também não pretendo parar de estudar. Mês que vem eu vou começar a fazer uma pós em filosofia, se tudo der certo. Meu marido Você fala não que eu para, sou né, louca, Bela? não paro, é o que me move. A minha que autoestima tá aí, no estudo. Então, pro ano que vem eu pretendo
lançar mais cursos, mentoria, mais um livro e continuar na rede social fazendo o que eu amo fazer. Incrível, eu vou continuar te acompanhando. Amém, que bom. Pra Seja finalizar, sempre bem-vinda. Para finalizar, então, olha para aquela câmera e manda um recado para os nossos telespectadores, uma mensagem de fé, de esperança também, de positivismo. Bom, minha mensagem para você que está em casa assistindo o programa é com relação a esse ano de 2020, a gente sabe que ele foi muito difícil para todo mundo, nós estamos atravessando ainda uma pandemia sem precedentes e nós sabemos que essa pandemia veio para afetar todas as pessoas, sem exceção, independente do credo, do nível social. Então, diante disso, nós precisamos nos preparar, né, para o futuro e melhorarmos em diversos aspectos. E ainda que possa não parecer que Deus esteja no controle, Ele continua no controle. Então, que isso sirva para aumentar ainda mais a sua fé. Mas, em contrapartida, que a soberania de Deus não exclua a sua responsabilidade e uma parte que só você pode fazer, que é a sua parte. Então, continue trabalhando por dias melhores, não perca a sua esperança. Continue fazendo aquilo que estiver ao seu alcance para que você realmente consiga alcançar uma transformação de dentro para fora. Isso exige suor, exige muito esforço, mas no final vale a pena. Toda a trajetória dolorosa vai valer a pena no final. Então, eu desejo que 2021 seja um ano melhor e a gente pode começar a fazer isso desde agora. Vai ser. Muito bom. Muito obrigada, viu, Bela? Obrigada, Excelente. gente. Adorei. Muito obrigado, Bela, Obrigada. pela participação. Obrigada. E agora nós vamos ver dicas de arquitetura na coluna Arquitetando com Lília Fajardo, que já está aqui com a gente. Bom dia, Lília. Bom dia, Júlia. Bom dia. Gui. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem? Tudo bem. Lília, olha, hoje você traz um tema muito interessante, que é a horta na cozinha, né? Do que se trata isso? Exatamente. Eu acho que todo mundo que cozinha, né, que gosta de cozinhar, tem o grande sonho de ter uma horta própria na sua cozinha, né? Que gera, assim, benefícios, economia, uma interação maior com a natureza, mais sabor aos alimentos, menos agrotóxico, ou seja, tudo de bom. E não precisa ter muito espaço. Você pode plantar num vaso pequeno, num ambiente improvisado. A gente trouxe algumas fotos que eu quero mostrar para vocês. Nesse caso, a gente tem um painel de madeira com alguns cachepôs para a gente colocar os vasos. A gente tem sempre que pensar num local que tenha iluminação e ventilação. Não pode ter muita umidade e nem vento forte, né? E muita gente tem dúvida em questão dos vasos. Geralmente, a profundidade do vaso ela é 2/3 da altura da planta adulta. Então, por exemplo, salsinha, cebolinha, orégano são plantas mais baixas, 15 centímetros de vaso está ótimo. Já o manjericão que cresce mais, fica mais robusto, tem que ser um vaso mais profundo, em torno de 25 centímetros. E a largura, ela varia entre 20 e 25 centímetros, está ótimo para fazer esse cachepô, para colocar os vasinhos. Nessa segunda foto aqui, olha que ideia bacana. Quem tem um espaço na sala, ao invés de colocar uma estante, pode colocar uma estante de horta, que seria uma estrutura de ferro com os cachepôs de laca. Muita gente tem dúvida também se pode misturar as espécies ou não. Depende. Tem espécie que o ciclo é curto e tem espécie que o ciclo é longo. Então, por exemplo, tomate, alface, berinjela tem um ciclo curto e o manjericão mais longo, mas podem ser cultivados no mesmo vaso. Já a salsinha e a cebolinha, apesar de serem muito bem-vindos na comida, já não podem ser cultivados juntos, porque a salsinha ela é muito egoísta. Ela não gosta de dividir o vaso com mais ninguém. A mesma coisa com o hortelã, que também a gente deve cultivar separado. O cheirinho dessa sala deve ficar uma delícia. Nossa, muito. Não é muito difícil de cuidar, não? Não, na verdade a gente irriga de 3 a 4 vezes por semana, não pode molhar muito, né? E a gente coloca água diretamente na raiz, a gente não aconselha a colocar nas folhas, porque se tiver uma contaminação na folha ou um fungo, essa contaminação vai para a raiz e acaba matando, né, o tempero, a planta em si. Mas é super simples de cuidar, eu acho que vai do gosto aí de cada um de ter seus temperos em casa. Essa é uma opção para quem tem um pilar no meio do caminho, que quer aproveitar essa estrutura. Pode ser feito esses nichos tanto no gesso acartonado
quanto em marcenaria, para apoiar os vasinhos, né? Nesse caso é de cobre. Quem quiser pode colocar uma iluminação também que fica super lindo. Quem tem um espaço debaixo da janela, né? Super bem-vindo, o sol da manhã, a planta adora. Nesse caso aí é uma bancada estreita com mais ou menos uns 30 centímetros de profundidade para fazer um canteiro, e embaixo ainda pode aproveitar para colocar um armário, né? Dar uma utilidade para esse Super espaço. criativo. Também, esse outro é uma ilha, é uma cozinha em ilha. Geralmente na ponta da ilha a gente coloca uma lixeira, mas quem quiser colocar um canteiro, né? Você pode ver que a gente utilizou o mesmo material da bancada, com a base mais afunilada para não atrapalhar na passagem, e é uma ótima opção de tempero à mão. E essa última também, para quem tem cozinha em ilha, a gente dá para perceber que você pode fazer o canteiro tanto embaixo, ao longo da ilha, ou num canto virando, como também... Essa ficou super robusta, né? Gostei. E os vasinhos também, né, Gui? Olha assim, em cima da bancada, Uma panela. tem Super panelas, né, que fazem o papel de vasos com vários tipos de tempero diferentes. Então dá para usar bastante a imaginação, a criatividade para ter essa horta em casa. Inclusive, na parte superior do armário, a gente vê um caixote de madeira com cachipozinhos de tempero ali, se eu não me engano é cebolinha, que também é uma ideia legal para a cozinha. Muito bacana. Muito bom. Lilian, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu sempre aprendo muito, eu falo isso aqui, é verdade. Deixa as suas redes sociais. Pois é, quem tiver dúvidas, quem quiser contactar, sugerir pautas, inclusive, no Instagram, Lilian Fajardo Oficial. E até o próximo programa. Tchau. Veja a seguir uma história impactante. Você já imaginou perder todos os pelos do seu corpo? A nossa entrevistada viveu isso na pele e vai contar um pouquinho pra gente dessa história. Não sai daí que a gente volta já já.